Se um ser supremo detém o controle absoluto sobre cada átomo do universo, as nossas escolhas diárias são realmente nossas ou não passam de uma ilusão num roteiro que já está pronto? Nossa, começar com essa pergunta já coloca o dedo direto na ferida, hein? Pois é, esse é o quebra-cabeça monumental que a gente vai tentar desmontar no nosso mergulho de hoje. E logo de cara, para quem nos acompanha, que o dia de todos os ouvintes seja repleto de uma profunda bênção divina. Amém. É uma bênção muito bem-vinda, porque a jornada de hoje exige a mente bem clara. Com certeza. E a bússola que vai guiar a gente é o capítulo 12 do livro Graça Transformadora, escrito pelo autor Jerry Bridges. O título desse capítulo é super provocativo, é Graça Irresistível, com ponto de interrogação. É um tema denso. E antes da gente entrar de cabeça nos argumentos, é bom deixar as regras do jogo bem claras para o pessoal que está escutando. Regras de imparcialidade, né? Exatamente. O material do Jerry Bridges é, fortemente argumentativo. Ele tem uma visão clara e defende isso com unhas e dentes. Mas o nosso papel aqui não é atuar como juízes, sabe? Sim, a gente não vai declarar qual escola teológica está certa ou errada. Isso. A gente vai ser imparcial. Vamos apenas relatar e testar a coerência da arquitetura de pensamento que o autor montou sobre essa interação entre Deus e o ser humano. Perfeito, nós somos só os engenheiros analisando a planta do prédio. Então, certo, vamos desvendar isso. Para entender como a escolha humana funciona, o autor exige que a gente dê um passo atrás. E redefina o próprio conceito de soberania, né? Exato. Ele diz que a soberania de Deus é definida nos termos dele e não nas expectativas limitadas da nossa cabeça. O fascinante aqui é como ele desconstrói uma premissa muito automática que a gente tem. Porque quando a gente ouve a palavra soberano, a tendência é imaginar um controle remoto universal. É tipo a ideia de que Deus precisa microgerenciar absolutamente cada passo de todo mundo. Sim, tratando o livre-arbítrio quase como se fosse uma falha no sistema. Mas o texto argumenta que dar liberdade de escolha ao homem não diminui nem 1 milímetro o poder de Deus. E ele embasa isso de um jeito bem legal, indo lá em Gênesis, capítulo 1, quando Deus dá ao homem o domínio sobre a terra. Houve uma delegação de autoridade bem clara ali. Sim, mas aí o autor cruza isso com o Salmo 89, que reafirma que a terra ainda pertence a Deus. Ou seja, o ser humano é um administrador, não é o dono. É uma distinção sutil, mas que muda tudo. Demais. E para trazer isso para o nosso dia a dia, eu pensei numa analogia corporativa. Opa, manda ver. Imagina um CEO brilhante que é o fundador e o dono de uma empresa gigante. Ele cria um projeto inovador e entrega a execução para uma equipe de diretores. Certo. Ele dá um orçamento milionário e total autonomia para eles tomarem as decisões diárias. O fato do CEO não estar na sala ditando qual cor de caneta a equipe tem que usar não faz dele menos dono da empresa. Sim, faz muito sentido. A soberania dele fica intacta justamente porque foi uma delegação intencional, sabe? Essa analogia ilustra super bem a diferença entre perder o poder e escolher como exercer esse poder. E o livro vai mais fundo falando que Deus opera dentro de limites. Peraí, limites? Como assim? Mas não limites impostos por alguém de fora. São limites autoimpostos pela própria natureza dele. O autor cita Hebreus 6,18, que diz ser impossível que Deus minta com quem ele é. E a graça entra exatamente nesse raciocínio. O autor defende que a graça não é um interruptor, sabe? Uma chave que Deus liga para uns e desliga para outros de forma arbitrária. Ela é um fluxo constante, né? Como o amor e a justiça. Isso mesmo. Mas aí surge uma pergunta natural. Se a graça flui o tempo todo da natureza de Deus, para onde ela está indo? Ela está disponível para todo mundo ou só para um grupo selecionado? Pois é. E a resposta do livro para isso é bem direta. O autor afirma que a salvação foi disponibilizada para absolutamente todos os seres humanos. Ele usa 1 Timóteo capítulo 2, né? Que diz literalmente que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Parece bem direto. Parece simples, mas o texto faz questão de trazer a visão oposta para a mesa. Ele debate com os defensores da redenção particular usando um sermão do famoso teólogo Charles Spurgeon. O Spurgeon tinha uma visão bem estrita sobre soberania, não tinha? Tinha. A lógica dele era se Deus deseja algo,
isso acontece inevitavelmente. Então, se ele desejasse salvar todos os indivíduos, todos seriam salvos. Como isso não acontece, o Spurgeon dizia que a palavra todos na Bíblia quase nunca significa cada pessoa do mundo. Ele dizia que o todo significava algumas pessoas de todas as classes, tipo ricos, pobres, gentios. Isso. É um argumento forte, mas o autor de Graça Transformadora levanta uma objeção enorme contra isso. Porque cria um problema em outras partes da Bíblia. Exatamente. Ele não nega que existem figuras de linguagem na Bíblia, mas diz que é perigoso flexibilizar uma palavra absoluta só porque ela não encaixa na sua tese teológica. E o livro dá um exemplo matador em Romanos 3:23. O texto diz que todos pecaram. Se a gente aplicar a regra do Spurgeon aí, a gente teria que ler que apenas algumas pessoas de todas as classes pecaram. O que seria um absurdo teológico completo. Totalmente. Isso significaria que tem pessoas que nasceram sem pecado. Se a gente começa a relativizar a palavra todos só quando convém, onde a gente traça a linha? A gente cria um precedente onde o texto nunca significa o que ele realmente diz. E aí que entra a exigência por coerência que o autor bate na tecla. Não dá para forçar o texto a caber numa caixinha. Mas isso nos joga direto em outra barreira bem grande. A questão da predestinação. Isso. Como o autor explica as várias passagens da Bíblia que falam sobre pessoas sendo predestinadas e escolhidas antes de nascerem, se a graça é para todos? Então, para resolver esse nó, o autor separa muito bem o pré-determinismo da presciência. A diferença entre os dois é brutal. É o coração do argumento dele, né? Sim. O pré-determinismo seria Deus escrevendo um roteiro engessado, forçando os desejos e as circunstâncias, tipo um teatro de marionetes. O que tiraria qualquer liberdade real. Exato. Já a presciência, que é o que o autor defende, baseando em Romanos 8 e 1 Pedro 1, é simplesmente Deus conhecendo de antemão as escolhas que as pessoas vão fazer livremente. O conhecimento vem antes do decreto. E para provar isso, ele pega casos bem difíceis, como o de Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Deus declarou o destino deles antes mesmo de nascerem. Mas não porque ele manipulou a mente deles, né? Exato. O argumento é que Deus já contemplava o caráter e as atitudes futuras deles, e o livro aborda o caso de Judas Iscariotes também, que é fascinante. Nossa, o exemplo de Judas me deixou muito pensativa, porque desconstrói aquela ideia triste de que Judas foi forçado pela profecia atrás de Jesus. Ele não era um fantoche cósmico. Não. Ele traiu Jesus, movido pela própria ganância dele. A profecia só existiu porque Deus, sendo atemporal, já estava observando o ato de Judas acontecendo no futuro. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque dá para fazer uma analogia visual. Adoro analogias. Como seria essa? Imagina que a gente está assistindo a uma gravação da final do campeonato de futebol, que passou ontem. A gente não viu ao vivo, mas a gente já sabe o placar pelo jornal. Certo, o resultado já está dado. Aí no finalzinho do jogo gravado, tem um pênalti, o jogador corre para a bola e, como a gente já sabe o resultado, a gente grita na sala, ele vai chutar para fora. E ele chuta para fora. Exatamente. A grande questão é, o fato da gente saber o resultado e falar na sala exerceu alguma força na perna do jogador? Obviamente que não. Pois é, o nosso conhecimento não forçou a decisão dele no campo. Conhecer a realidade antes dela acontecer não é a mesma coisa que causar aquela realidade. Se conectarmos isso ao quadro geral, é a chave de ouro do autor. O livre-arbítrio atua no nível da ação humana e a onisciência de Deus permite que ele gerencie tudo sem anular a vontade da pessoa. Faz todo sentido, mas me tira uma dúvida. Então, o que tudo isso significa quando a gente lê no Novo Testamento que Deus entregou as pessoas a uma mente reprovável? Textos como Romanos 1. Sim, isso não soa como se Deus estivesse ativamente piorando a situação de propósito. Excelente ponto. O autor dedica uma boa parte para analisar Romanos 1, lá nos versículos 24 a 28. E a chave de leitura dele é a ordem dos fatores. A ordem cronológica dos eventos no texto. Exato. Lá diz 3 vezes que Deus os entregou a paixões infames.
A leitura apressada acha que Deus injetou a maldade neles e por isso eles pecaram. Mas o texto grego diz o contrário. Diz que primeiro os homens escolheram rejeitar a verdade, né? Isso. Eles suprimiram a verdade por escolha própria. E é por causa dessa rejeição livre que vem a consequência, que é Deus entregar eles aos próprios desejos. O autor também lembra do lamento de Jesus sobre Jerusalém, quando Cristo fala, tipo, eu quis reunir vocês, mas vocês não quiseram. A vontade humana barrou a intenção divina. É uma dinâmica muito clara de causa e efeito iniciada pelo homem. Lendo isso, parece que a ira de Deus não é sempre um raio caindo do céu. Às vezes, o juízo máximo é Deus simplesmente cruzando os braços, dando um passo para trás e dizendo: você quer viver sem as minhas leis. Então aqui estão as consequências da vida sem a minha proteção. É trágico. Isso levanta uma questão importante sobre a própria essência da justiça divina. Pense bem, se o livre-arbítrio não existisse e Deus programasse quem vai ser salvo e quem vai pecar, um julgamento final perderia todo o sentido. Seria muito injusto cobrar uma pessoa por algo que ela foi programada para fazer. Completamente injusto. Deus só pode julgar o mundo de forma ética porque a capacidade de escolher entre aceitar a graça e recusá-la é real. Tá, a teoria tá muito coesa, mas aí a gente chega no problema da corrupção humana. A famosa depravação plena lá de Romanos 5. É a parede de tijolos da teologia. Pois é. Se o ser humano nasce espiritualmente doente, cego, com a bússola quebrada, como que a pessoa vai, por conta própria, usar esse livre-arbítrio danificado para escolher buscar a Deus? É a pergunta de $1 milhão. Porque um ser morto não busca ajuda. E o Jerry Bridges concorda com isso. A solução que ele apresenta é o que une os dois mundos, o conceito de graça preveniente. Graça preveniente, que seria a graça que vem antes, né? Isso. Já que o homem não consegue dar o primeiro passo para a luz, Deus tem que iniciar o resgate. Essa graça é uma força invisível, universal, que atrai o coração da pessoa e restaura temporariamente a capacidade de escolha dela. Isso bate perfeitamente com o Evangelho de João 6, quando Jesus diz que ninguém vai a ele se o Pai não o atrair. O autor até cita Santo Agostinho, não é? Cita sim. Agostinho dizia que o simples fato de você desejar a ajuda da graça já é um sinal de que a graça começou a agir em você. O desejo minúsculo de buscar a Deus já é a semente divina operando ali, em silêncio. Exato. Mas a sacada genial do argumento do livro é a diferença entre atrair e arrastar. Ah, como é isso na prática? Deus convence, ele ilumina o coração, trabalha o querer, mas ele se recusa a violar a vontade. Ele não arromba a porta da mente de ninguém. Ou seja, a graça atrai com força, mas não arrasta a pessoa amarrada. A pessoa ainda tem o poder terrível de dizer um grande e sonoro não. Exatamente. A porta só abre por dentro. O resgate é oferecido, o equipamento de salvação é dado, mas a imposição não existe. Olha, a simetria desse argumento é incrível. Porque no final das contas, do início ao fim, o crédito da salvação é 100% divino. Ninguém faria nada sem essa atração inicial. Nada. A dependência é total. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de não resistir a esse puxão, de dar a palavra final, repousa sobre os nossos ombros. É um modelo muito legal, porque exalta a soberania gloriosa de um Deus que toma a iniciativa de salvar, mas preserva a dignidade humana. A gente não é tratado como uma máquina recebendo um pendrive com um programa novo, sabe? A gente é tratado como seres com capacidade de amar de verdade. O que exige a capacidade de rejeitar de verdade. Sabe, chegando ao fim dessa análise, me veio um pensamento provocativo para deixar com quem está nos acompanhando. Manda essa reflexão pra gente. Se a gente imaginar essa graça preveniente como se fosse a força da gravidade do nosso planeta, é uma força sutil, insistente, que puxa a gente o tempo todo para o centro, independente da gente acreditar nela ou não. A gente não faz esforço para ser puxado pela gravidade. É algo automático e constante. Isso, mas no caos do dia a dia, com que frequência a gente não fica abrindo paraquedas invisíveis, né? Paraquedas. Paraquedas de distrações absurdas, de pequenas teimosias, de orgulho,
coisas que atrapalham esse puxão natural da gravidade de Deus. A gente passa os dias lutando ativamente contra essa atração, muitas vezes sem nem perceber a magnitude de quem a gente está rejeitando. É uma provocação que bate fundo. Entender como o livre-arbítrio funciona na teoria é uma coisa, mas perceber como a gente resiste a essa graça na segunda-feira de manhã é o nosso verdadeiro desafio. Com certeza. Bom, quero agradecer imensamente a todo mundo que ficou com a gente até agora, destrinchando essas engrenagens tão complexas. Foi um bate-papo formidável, uma análise rigorosa e muito necessária. E como a gente sabe que tem muito mais conteúdo bom por aí, eu já deixo aviso oficial para as nossas próximas imersões. Teremos um novo episódio explorando esse mesmo livro para a gente continuar mapeando as ideias do Jerry Bridges. Eu já estou na expectativa para esse próximo papo. Vai ser incrível. A nossa jornada de hoje termina por aqui. Que Deus abençoe todos os ouvintes,